26 de novembro de 2024, São Paulo, capital. A jovem Paloma Lopes Alves queria ser ainda mais linda. Em busca do corpo perfeito, Paloma se submeteu a uma hidrolipoaspiração, a cirurgia plástica da moda que as pessoas encaram como apenas um simples procedimento estético. Paloma não sabia, mas seus minutos finais estavam chegando à medida que a anestesia começava a fazer efeito. Confira com o Dr. Carlos de Faria os detalhes de um crime que usa jaleco e que coloca em xeque toda a sociedade quando perguntamos: que vaidade é essa? Este daqui, como crime do fenol, o que a gente vai trazer aqui é uma coisa importante, acredito, para todos nós, que é entendermos a vaidade como ponto de partida de personalidade, mas principalmente até onde a gente se arrisca por ela. Né? A gente estava conversando um pouco antes de abrir aqui a live. É uma coisa, gente, tem coisas na vida que não tem preço. A sua vida é uma delas. Cirurgia plástica. Não tem cirurgia plástica baratinha. Não, nenhum procedimento estético. Nenhum procedimento é baratinho. Sério, bem feito, que você tem uma perícia profissional, não vai ser barato. Não adianta. Ah, não, porque eu tenho uma amiga que ela conhece um cara que faz isso. Um botox. Cuidado, você está enfiando agulha na tua cara. Não, e outra, né? Eu acho que tem isso tudo. Essa é a ponta. Vamos voltar um pouco para trás. Vamos agora para o crime aqui. E entender o seguinte. Primeiro você falou até que ponto a pessoa se arrisca. Primeiro tem uma questão que a pessoa não acredita que ela está se arriscando. Até porque tem uma clínica aberta que deveria ser verificada pela prefeitura. Você tem uma clínica aberta, você tem um site, um Instagram. Uma propaganda a respeito disso, você tem toda uma publicidade, enfim. Você tem... você acredita, e outra, você tem muita gente falando de determinados procedimentos, né? Muita gente falando, muita gente divulgando, muita gente enaltecendo. Então, essa movimentação, você não acredita que isso faça mal. A própria questão das redes sociais, a gente sabe do fenômeno que a gente chama de caixa de ressonância, que é quando você começa a buscar algum tema como esse e o algoritmo vai te jogando. Então, num determinado momento, você acredita que todo mundo está fazendo esse procedimento, que todo mundo está falando desse procedimento, que todo mundo está procurando algo assim. Sim. Então, você se sente seguro. Você acha que a humanidade está pondo boca, está fazendo isso, aquilo, outro. Só que não é bem assim. Isso é um fenômeno de algoritmo, né? Isso gera uma confiança no indivíduo de achar que uma lipo, uma plástica, um procedimento, enfim, não tem problema. Até, muitas vezes, uma colagem de cílios. Eu já vi casos de olho colado, de cola caindo no olho, no globo ocular, coisas que pareciam muito simples e que podem ocasionar o maior ou menor grau de lesão, né? O caso aí da Paloma Alves Lopes, uma moça de 31 anos que teve uma parada cardiorrespiratória na clínica do Josias Caetano dos Santos, cirurgião plástico. A clínica, eu acho que não era dele. É Maná, né? O nome Maná. Você sabe o que é o maná? Não. Maná está na Bíblia. É o alimento que cai do céu quando os judeus estão com Moisés atravessando a Palestina, indo para a Terra Prometida lá no deserto. Tem um momento que eles estão com fome, Moisés ora, tudo mais, e cai um floco, é uma coisa meio um floco do céu, né? Que é o maná, é um alimento que Deus manda. Então a gente tem que entender por que eu fiquei até com essa questão na cabeça. Por que essa clínica se chama Maná, o alimento divino? Por que será, né? Porque a clínica gera pro dono da clínica
o alimento divino, será? Eu fiquei pensando, por que Ou que ele tem... seria o alimento divino para quem vai buscar que é a beleza. Quando eu era pequeno, tinha um adubo, não sei se existe ainda, que era o maná. Adubo? Adubo, que se chama, a propaganda era assim, maná, adubando dá. Ah, sim, eu lembro disso. Era de rádio, inclusive. Exatamente, foi um logo que foi muito Nossa. usado, eles tinham logomarca. Adubando dá. É, maná, adubando dá. Então, Será que ela seria a porta, em cima de você estar me falando, do significado de maná? Ali é um lugar do divino, onde você vai pegar o seu adubo, que seria a sua beleza, a sua vaidade, o seu desejo de ser algo maior ou melhor do que você vê no espelho. Pois é, fico sempre pensando no que está por trás dessas clínicas, né? Desses nomes que eles colocam. E o maná é muito, muito simbólico ter esse nome. Enfim. O que aconteceu é que é uma clínica que estava... Bom, começa que ela não tem alvará. Começa que ela não tinha os mínimos recursos para uma emergência como a dela, que foi uma parada cardiorrespiratória. Ela é uma clínica de estética. O que é uma clínica de estética, né? Não é um hospital. Não é um hospital. Não está preparado para um determinado nível de intervenção, um determinado nível de anestesia. Uma coisa que até quando eu conversei, vocês vão ver, com a advogada da Natália Becker, que ela me diz que, no caso da Natália Becker, não tem uma regulamentação da aplicação de peeling, de fenol. Vocês vão ver na entrevista e tal. É uma discussão que pode se ter, uma vez que realmente eu acho que pode ter alguma coisa que faltou escrever. Fenol somente e tal, não sei. Pode ser que ela esteja correta. Agora, lipoaspiração é uma cirurgia. Não tem discussão. Para você fazer uma cirurgia tem que ser no hospital. Isso foi muito forte falado lá atrás, no começo, nos anos 1990. Lembra quando a Cláudia Liz, aquela atriz linda, modelo, foi fazer um procedimento de lipoaspiração numa clínica, acho que era uma clínica bem rica na época, ali nos Jardins, e ela teve um choque anafilático pela anestesia, e ela só não morreu porque não era hora dela. Porque ali você não tinha, naquela clínica, UTI, monitoramento cardíaco, monitoramento dos sinais vitais. E para mim foi muito surpreendente ver novamente isso que foi falado lá na década de 1990, Exatamente. Que foi colocado como norma, procedimento, foi muito falado. Eu me lembro disso, o quanto se assustou, o quanto pessoas pararam com procedimentos para se entender. Não, tudo. o caso da Cláudia Liz foi um caso que envolveu uma pessoa famosa e teve muita repercussão. O marido dela da época fez também um estardalhaço. Ela linda, ela já era linda de morrer também, de viver, né? Mas, naquela época, por volta disso, já havia tido muitos casos de paradas em lipoaspiração. Claro que o método, provavelmente, pela própria evolução da técnica, mudou muito, não é? Mudou muito, mas naquela época tinha tido vários casos assim. Principalmente porque não eram feitos em hospitais. E aí, com tudo que aconteceu na década de 1990, a sensação que se tinha é que estava acertado. As pessoas vão entender que para fazer esse tipo de procedimento de cirurgia precisa de um hospital. Então, os próprios médicos, que são os principais defensores da sua própria carreira e da sua própria... foram os primeiros a falar, lipoaspiração, cirurgia plástica é em hospital. Não, porque eles faziam até implante de peito, se eu não me engano. Eles faziam. Era mais solto. Não, sim. Era mais solto. Tinha algumas intervenções, mesmo sendo invasivas, que eram feitas nessas clínicas que não tinha esse aparato todo. Sim. Tá? Inclusive os ressuscitadores, os desfibriladores, caso fossem necessários, não é? Porque isso é importante Sim. ter. Então, mas o que acontece é o seguinte, você vê, você não é nada, você está falando de algo
que aconteceu entre 30 e 35 anos atrás. Há uma geração que chegou, não é? Parece que não sabe disso. Uma geração que não sabe disso. Mas veja bem, a própria Paloma, com 31 anos, ela provavelmente não sabe dessa problemática que aconteceu de vários casos nos anos 90. Tá? Os médicos muito bem tarimbados, os médicos muito bem credenciados, muito bem formados, eles são os primeiros que não querem que isso aconteça. Porque isso prejudica a atuação deles. Sim. Não é? Eles são os primeiros. Os profissionais de categoria, eles são os primeiros que não querem que isso aconteça. Sim, e não existe... tem a expressão que não existe almoço de graça. E eu acho que qualquer coisa que você vai fazer no seu corpo, você precisa ter ainda mais preocupação, principalmente, que depois eu vou botar aqui, como a gente pode se cercar para termos a certeza de que a gente não está se colocando em risco. Porque muitas vezes a gente também não sabe. Principalmente porque hoje em dia, muitas pessoas definem o médico que vão ter ou a clínica para onde vão de acordo com o número de inscritos no Instagram. Ou pela beleza da fachada. Ou pela beleza da fachada, ou pela beleza do profissional. Do profissional, exatamente. E, gente, pelo amor de Deus, inscrito no Instagram se compra. Sim, a gente é uma sabe coisa disso. assim, é uma coisa assim, não se faz. Você não vai ao médico pelo número de seguidores que ele tem. Não dá pra gente. Isso é uma coisa que a sociedade precisa mudar, inclusive nesse sentido. Em qualquer coisa, você não vai. Eu não vou chamar uma pessoa para me dar entrevista pelo número de seguidores que ela tem. Ela tem que ter uma qualidade técnica para me falar daquilo. E não. Assim, olha, eu tenho 1 milhão de seguidores. Parabéns para você. Agora, se você não tiver qualidade técnica para me não vai sentar aqui. A mesma coisa significa um médico que vai pôr a mão no seu corpo. E no caso da Paloma, ela foi atrás da hidrolipo. Eles vão mudando os nomes para ter a sensação de que é menos problemática e mais permitida. Aí você põe hidro, água, então... não é... Não é bem aquela antiga, porque a antiga era amedrontadora, né? É a mesma. A dos anos 80, 90... sim, já ela era a amedrontadora. Hoje, então, quer dizer, para você ver, mas o princípio é o mesmo. Carlos, eu vou contar uma coisa aqui. Eu fiz uma lipoaspiração em 2011. Se eu pudesse voltar ao passado, eu digo que eu nunca mudo nada que eu fiz na minha vida porque eu sou uma equação até dos meus erros. Mas se eu pudesse, essa é uma coisa que eu não faria. Porque é uma cirurgia muito invasiva, que te coloca em risco. E olha, que foi tirado 1 litro de mim, não tinha nada. A lipoaspiração serve para pessoas com pouca coisa. E tem gente que vai e tiram 12 litros de gordura da pessoa. Você está tirando 12 quilos do corpo de um ser humano. Exatamente. Você está destruindo, você está com cirurgias enormes, de tempos enormes. Existe uma não faria. Existe uma regulamentação, inclusive o nível, a quantidade de gordura que você pode tirar. Coisa. Então, existe uma regulamentação. Por quê? Só que as pessoas têm os médicos que vão no limite. Senão você não teria pessoas que estão deformadas. Uhum. Você não teria aquelas mulheres que estão com os seios gigantes, que aquilo lá vai cair, meu Deus, vai rasgar aquele negócio. Então você também tem o profissional que você tem que buscar corretamente, que vai fazer o melhor para você. A lipoaspiração é uma cirurgia muito complexa. São cânulas que te enfiam em você e te puxam coisas suas. Nesse caso dessa hidrolipo, que até a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica já falou, não existe hidrolipo. Mas é uma lipo úmida que usa soro junto. É o mesmo procedimento. O princípio mecânico é o mesmo, é de sucção. E aí você entra num papo de marketing que é a hidro menos evasiva. Não existe hidro menos evasiva. É uma hidro. Lipo. É uma lipoaspiração? É uma lipoaspiração. Não existe. O nome já diz. Não tem menos ou mais. Lipoaspiração. Vai aspirar gordura, tecido lipídico. E aí, essas clínicas que dizem que isso é inovador, então já te coloca como se você tivesse subido um degrau, então você está melhor do que o que está fazendo a tradicional.
e que você não precisa do hospital, logo fica mais barato. Então, essa é uma equação muito, muito complicada. E perigosa, né? Tempo versus dinheiro. Isso em várias questões, tá? A gente já está falando aqui da cirurgia plástica, mas pode ser em qualquer coisa. Em qualquer atividade que você está, em qualquer atividade de risco, que você vai ter que pôr essas duas variáveis, tempo e dinheiro, estimula muito a criatividade, a imaginação, instiga de você ter uma coisa rápida, não é? Uma cura, uma transformação, um tratamento, uma terapia, qualquer tipo de intervenção. A gente está vivendo um paradigma atual da relação tempo-dinheiro. Então, tem coisas que não é touch, que você escorregou o dedo lá e aconteceu. Não é assim. Não tem esse automatismo. São coisas que levam em consideração o corpo humano, o processo humano, físico, a vida. Mental, a vida. A vida se mesmo. Dá no tempo da vida e não no tempo do aplicativo e nem no tempo digital. O tempo da vida é o tempo da vida. E o tempo de uma lipoaspiração, ela tem o tempo de uma lipoaspiração. Exatamente. A gente estava até conversando antes. Por que eu, por exemplo, não falei? Porque assim, quando eu fiz aquela lipo, eu achei que eu sabia, tá? Mas foram 3 meses com aquela cinta. 1 mês que você não pode malhar, e aí você, quando volta, você não consegue direito com aquela cinta. Sempre ficar fazendo um monte de massagem, drenagem linfática. Tem que ficar com um dreno durante uns 4, 5 dias, ou seja, está drenando de você. Você tem que tomar antibiótico antes, durante e depois. Eu fui num ótimo hospital, com uma ótima médica, e eu percebi o quanto que depois eu estava fazendo mais pelo oba-oba de amigos que estavam fazendo isso e da vaidade. Você, por que você fez? Eu era muito novo, inclusive, nem precisava. Eu fiz porque pessoas próximas estavam fazendo. E sabe quando você vai no embalo? Depois, quando eu cheguei na minha casa... Você viu o resultado deles? Eles alardeavam, eles elogiavam, eles estavam satisfeitos. O que eles falavam para ti? Eu até gostei da época que eu fiz, tá? Mas assim, o pós, ele é muito sofrido. E eu acho que a gente tem que ter certeza de que a gente precisa fazer aquilo. Eu não sou contra, de maneira nenhuma, procedimentos estéticos ou até mesmo lipoaspirações. O que eu digo que a gente tem que entender é que as coisas têm um dinheiro. E não existe, pelo amor de Deus, não dá para você ir numa clínica e ouvir de um médico que, até pegando como é que foi o procedimento da Paloma, e eu não estou de maneira nenhuma colocando ela como culpada da morte dela, ela é a vítima da história. O que eu sempre acho que a gente pode aprender com a vida dos outros. O bom e o ruim para a gente não precisar passar. Mas eu estava lendo, inclusive, uma entrevista do marido dela, que está arrasado com a morte dela. Foi escolhida essa clínica, pelo que eu entendi, pela internet. Ela não tinha tido nenhum contato físico com o médico. Eles moram fora da cidade, eles moram na Grande São Paulo, essa clínica é, sei lá, na Zona Leste, não sei onde é, de São Paulo, e tudo foi feito, foram feitos exames preliminares, que são importantíssimos para ver se você tem coagulação, se você está com o coração bom para aguentar uma... Gente, a cirurgia de lipoaspiração, ela pode botar o teu coração, porque o teu coração está bombeando sangue e ele está tirando sangue. Ele está tirando coisas de você. Você está assim, sedado para não sentir dor. Exatamente. E ela vai conhecer a clínica pela primeira vez quando ela vai ser internada, no dia do procedimento. Sim. O próprio médico dela, foi feito via, sei lá, deve ter sido feita Zoom, alguma coisa assim. Mas o que eu digo é o seguinte, checar o CRM de um médico, principalmente de cirurgias plásticas, é importantíssimo. Porque se o cara não for bom, que é o caso desse médico, que tem um monte de problema contra ele, ela já saberia dos problemas vários. Parece que tem 22. Tem 22
do 22 Não, pacientes. 22 mulheres denunciaram erro médico, inclusive Pesadíssimos. mutilação. Eu vi uma foto de uma mulher que eu me emocionou. Eu falei, como é que essa pessoa consegue todo dia? Eu não consegue mais, né? Não, eu sei, acho que você está falando aquela que ela Que teve que necrosou tirar. tudo aqui. Ela teve que tirar a pele para. É uma coisa, coitada. Meu Deus do céu. Era para ser uma coisa para te melhorar e te matou. Era para ser uma coisa prazerosa, era para ser uma coisa para elevar a autoestima, para uma correção de um erro, era para ser uma coisa de reparadora, uma coisa da beleza, e se transformou numa mutilação, se transformou numa cicatriz, se transformou Tem uma senhora que ela perdeu os 2 mamilos. Ela perdeu os 2 mamilos, necrosou, o relato dela é que ficou aberto. Ela fala ainda que ficou parecendo uma pipoca. Essa é a outra. Na sensação de ter aberto, o ponto não fechava, não havia uma cicatrização efetiva, não havia. E sabe, aquilo vai aumentando. O relato de algumas delas é que elas viam o peito apodrecer. Sim. E o que acontece? Esse tipo de cirurgia, todo mundo pode, numa cirurgia, passar por problemas. Sim. Isso é do corpo humano. Não, isso até é um exame. Se você vai fazer um exame de colonoscopia, que é um exame preventivo... Isso é perigoso. Sim, exatamente. A partir dos 50 anos, um dos riscos que te avisam ali é do risco de poder acontecer uma intercorrência de uma perfuração. Eu tenho um amigo que pegou uma sepsemia pesada, só que ele estava no hospital. Mas ele estava saindo, então ele estava saindo do hospital e já voltou. Por conta dessa, por isso que você dá um tempo, por isso que você espera, tem uma série de coisas assim. O médico tem um critério de perceber que ele tocou na parede, exatamente, que nesse toque da parede intestinal pode ter lesado, você está com uma câmera. E no caso, desse caso aqui, essa hidrolipo que é vendida, gente, eu fui ver, tem campanha. Eu acho que também tem coisas que eu acho que todo mundo tem que entender as responsabilidades. Por exemplo, e entender, uma das coisas que o advogado de defesa do médico, qual que é o nome dele? O médico é o Josias Caetano dos Santos. Isso, o médico Josias Caetano dos Santos tem um advogado que deu uma entrevista, inclusive, para a SBT, que eu vi, que ele diz assim, todas as pacientes assinam um termo de consentimento que supõe morte. Só que, para um pouco, ninguém está te dando a autorização nem para você me matar e nem para você me lesionar. O que está tendo ali é que você tem a ciência de que um procedimento médico tem riscos. Ok, mas nos lugares corretos. Cabe à clínica não fazer procedimento que é cirúrgico, porque ela não tem UTI, ela não tem equipamento de monitoramento de sinais vitais, ela não tem equipe... Porque isso é uma coisa que é muito importante. Equipe de reanimação. Equipe de reanimação e equipe do seguinte, você pode estar fazendo uma cirurgia num hospital e no caso dela parece que é uma embolia pulmonar. O hospital tem um corpo de médicos ali que ele chama aquele especialista para entrar naquele momento. No momento certo. A Paloma não teria morrido, provavelmente não teria morrido, se ela tivesse feito essa cirurgia num hospital, que é onde ela deveria ter feito. Ela não foi orientada corretamente, existe um engano, porque é o seguinte... Quando você cria hidrolipo e diz que é menos evasiva, que tem gente que parece que está valendo, tem gente que fica indo uma semana na clínica, porque você faz uma parte aqui agora, outra parte aqui agora, parece que ele desenha, faz 4 quadrantes, alguma coisa assim. Isso não existe. É a base de água. Isso estava ouvindo o presidente da sociedade, acho que é o presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, dizendo que isso é como se fosse a chamada de lipo úmida, que é feita com soro. Não existe hidrolipo. Existe lipoaspiração. A forma como você vai fazer a lipoaspiração, a técnica que você vai usar, por soro, mas é uma cirurgia plástica. É invasivo. É uma cirurgia. É invasivo. Uma cirurgia pede hospital. Você usou uma anestesia dessa monta, você precisa de um centro cirúrgico habilitado com todos esses equipamentos de monitoramento e de uma eventual intercorrência
cardiorrespiratória. Isso é básico, não precisa nem dizer mais nada. Você precisa de uma UTI. Sabe por que você precisa de um hospital? Exatamente. Porque você precisa da UTI. Que exatamente. É a unidade de terapia intensiva. Ali exatamente. Você tem os médicos prontos para te salvar. Você tem equipamentos para te salvar. Você tem uma equipe treinada para esse tipo de urgência, de emergência, não é? Então, aí você vê que as pessoas aí correm para chamar o SAMU. Não. É lógico. E a médica do SAMU chega a reanimar ela. Ela chega a ser reanimada. Porque essa é outra técnica que qualquer médico deveria ter essa habilidade da reanimação. Mas você tem os médicos especialistas como o SAMU tem. Claro. Mas só para a gente fechar isso aqui, o que eu digo é o seguinte, existe ali uma clínica que fala que pode fazer, ou seja, um médico que faz uma cirurgia onde não pode fazer, se bobear, campanhas pelas mídias sociais de um procedimento estético, evasivo, que, na minha opinião, as mídias sociais precisavam ter uma forma de travar esse tipo de coisa, sim, de não permitir que esse tipo de anúncio seja feito, principalmente esses miraculosos. Isso eu digo mídias sociais, mas eu falo para os portais, para as revistas, para os jornais, para a televisão, para o rádio. Não se deve permitir campanhas de marketing em cima de cirurgia, principalmente eletiva, né? Olha. Que onde você vai. Então, assim, você tem aqui um caminhão de coisas erradas para dizer que, no final, ela assinou um consentimento de que praticamente assim, olha, me mata aí. Não, é isso. Que ela assinou... Se eu morrer, tá tudo bem, porque eu estou sabendo e estou consentindo. Agora, uma coisa assim, você vai a um hospital. Por exemplo, quando eu fiz lá, eu assinei esse termo, eu li 2, 3 vezes e eu entendi. Eu estava num ótimo hospital, com uma ótima equipe médica, com uma ótima, não sei o que lá. Riscos existem e é uma cirurgia que eu decidi fazer. Não era uma cirurgia que eu precisava fazer. Então, ali dentro de todos os riscos minimizados, existe o risco da morte, faz parte. Inclusive, todo dia que você acorda, você está em risco. Inclusive o risco da própria asepsia, né? De tudo. Você pode ter uma série de coisas. Por exemplo, eles te perguntam, anestesista, você bebeu ontem? Você usou droga? Não é que ele está querendo saber se eu sou um bêbado ou se eu sou um drogado. Porque se eu fiz, eu não posso tomar anestesia. Sim. E tem pessoas que vão e mentem. E por isso que tem choque anafilático na hora da anestesia. Exatamente. Agora, o cara tem que fazer o quê então? Então, um exame de sangue antes para ver se a pessoa tem álcool e drogas no sangue? Não sei, pode chegar num ponto que a gente vai chegar nesse nível futuramente. Sabe, sal de pinguim para ter certeza que a pessoa não está nem drogada e nem bêbada. Porque cabe também ao paciente a sua parte de responsabilidade. Mas no caso da Paloma, o que temos aqui claramente é uma inversão de tudo. Quando se coloca que ela assinou um termo de responsabilidade. Não, responsabilidade. Consentimento. A responsabilidade é de quem disse para ela que ela pode operar ali. Consentimento. Cabe a ela, de repente, a todos nós, eu acho que um programa como esse pode fazer com que pessoas que já estavam programadas para fazer esse tipo de coisa parem agora, imediatamente, e falem, não, espera um pouquinho. Eu não posso fazer essa hidrolipo. Não se faz hidrolipo. E denuncie na Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Esta clínica aqui está falando que pode. Tem que ser denunciado. Esses lugares têm que ser fechados. Esses médicos têm que ser penalizados. A contraparte, né, o advogado do médico diz do termo de consentimento, o advogado da Paloma, da família da Paloma, não é mesmo? Por sua vez, alega que já havia denúncias. Né? Não, acho que não é o médico dela, é o médico das outras. O advogado das outras. Das outras, não da Paloma. Sim. Dizia que já havia... Das outras vítimas. Exatamente. Já havia inquéritos, né? E representação... Queixas contra esse médico e que ele coloca assim, não sou eu que estou colocando, que o Conselho Regional de Medicina arquivava essas denúncias. Pois é. Então, isso aí a gente vai falar em corporativismo. Sim. E uma das áreas mais corporativistas, isso, desculpe, mas é real, uma das áreas mais corporativistas que existe no Brasil é a dos médicos. Onde existe uma defesa como se aquele médico que foi ruim for condenado, todos os outros estarão com problema. Espera um pouco. Eu não quero, na minha associação,
gente de um nível menor que o meu. Então, existe uma questão que eu acho que o próprio CRMI vai ter que responder, é como que você tem um médico que tem 22 processos de ações muito periclitantes, muito sérias, com vasta documentação, com inquérito, que eu entendi, tem até a polícia está envolvida e tudo, e não paralisa esse CRM. São 22 denúncias seríssimas. E quantas outras que as pessoas não fazem? Quem pode ter morrido que a gente não sabe? O corporativismo está em todas as áreas, então, mas o médico tem bastante. O corporativismo também tem que ser visto de ambos os lados, né, Beto? Assim como os excelentes profissionais devem também, então, ser corporativos no sentido de não permitir esse tipo de nivelamento por baixo. É isso que eu falei. Eu não quero fazer parte de uma associação que eu vou ter que defender qualquer pessoa no custo que custar, porque ele tem a mesma função que a minha. O mesmo Desculpa, CRM ou ele que sobe meu nível. A mesma função e está fazendo coisas como, por exemplo, as cirurgias X-tudo. Que a gente vai falar delas também, que são impressionantes. Porque aí eu acho que tem um pouco de tudo. Tem o médico e tem o paciente, que aí eu acho que deve ser uma loucura as dois ali. Mas no caso aqui desse caso da Paloma, o que eu acho que é importantíssimo a gente pontuar não existe hidrolipo, existe lipoaspiração. Saber se o seu médico tem algum problema de denúncia, isso, aquilo, a gente tem que, principalmente quando são cirurgias. Gente, de novo, se uma lipoaspiração custa R$30 mil, não dá para você fazer por 10. Não dá. Mas eu não tenho dinheiro, então não faz. Você sabe que esse tipo de... A gente está falando de lipo aqui, né? E a gente pegando assim... eu me lembro que na década de 90, nesse tempo aí que essas coisas, que a cirurgia plástica ficou mais popular, um dos motivos da popularização da cirurgia plástica era o parcelamento. Ah, né? Sim, até hoje virou. Até hoje tem. Que era assim. Tinha consórcio. Consórcio, exatamente. Tinham clínicas que faziam tipo consórcio. Você começava a pagar. Olha que ponto. Começa a pagar hoje para daqui 3 anos. Eu não vi mais isso, porque ter. Também eu me desliguei um pouco disso daí, não acompanhei mais, porque não tive casos disso e nem encontrei isso na minha frente. Mas, nos anos 90, naquele tempo ali, a pessoa... Eu vi isso muito, tá? A pessoa começava a pagar uma plástica que ela nem sabia qual ia ser. Não, eu estou pagando. Não, isso é uma loucura. Eu vi isso. Tá fazendo uma linha de crédito. Você começava a pagar uma linha de crédito. Então, assim, eu vou pagar 10 conto. E aí, quando tiver pago, eu tenho um prazo para decidir como eu vou usar os 10 contos. Se é numa rinoplastia, se é numa blefaroplastia, se é num pescoço, se é num peito. Como assim? Como assim? Ou seja, você já pressupõe que alguma coisa você vai mexer. Com certeza. Você pressupõe que alguma coisa você vai mexer. Que mesmo que você não queira, mesmo que você não precise, o fato de fazer uma plástica, e isso estava muito atrelado, primeiro à popularização, porque ainda eram procedimentos caros, e estava muito atrelado, Beto, que é pior, com uma questão de status. Ter uma plástica... É verdade, lá na década de 90... Na década de 90 era... Exatamente. Então, assim, o que nos anos 80 era efetivamente algo rico, e é óbvio que as intervenções eram muito mais radicais, como eu falei, pelo próprio desenvolvimento das técnicas, eram cirurgias realmente muito fortes, liftings, puxados, mas nos anos 90 elas passam a ter acessibilidade a todos, e aí você populariza, era uma forma de popularizar algo que era visto como status. Então, era interessante você falar que você aumentou ou reduziu suas mamas, que você fez o nariz, que você fez um lifting, ou enfim. E tá tudo bem, cara. Se você quer fazer, isso vai melhorar a sua vida,
Claro. Faça, mas faça direito. Mas o que eu quero te dizer é assim, como o foco é assim, como foi sendo enquadrado, como a coisa foi sendo posta, como uma demanda de status. De lá para cá, com a internet, com as redes sociais e com essa mentalidade que se criou, isso só foi aumentando. Aí, nos anos 2000, nos anos 2010, teve um outro fenômeno que era eu não sei, acho que isso acabou, nunca mais eu vi, dos sites de compra em grupo. Do que é isso? Lembra? Groupon, Peixe Urbano. Ah, tá, descontos, eu sei o que é. Tá, mas nem, não sei se tem isso. Então, eu não sei, eu acho que não tem mais. Mas isso tem plástica também? Tinha muita intervenção, tá? Estética. Com desconto. Com desconto. Então, isso que eu digo é... Eu sei porque eu trabalhei numa clínica que tinha pessoas que faziam isso e caíram na besteira de anunciar uma intervenção que se fazia. Não era algo invasivo, mas se colocava uma agulha no rosto do paciente, e isso foi anunciado num desses sites de compra. Aquele sujoro. Carbox, eles faziam algumas técnicas de enfiar a agulha, injetar gás carbônico e depois deixar a recuperação na região dos olhos, tudo mais. É uma técnica aí que foi muito comum há uns anos atrás. Eu parei de ver que eu me lembro quando a gente falou do fenol aqui, até mas isso eram coisas que eram anunciadas em sites de compra coletiva. Ou seja, o procedimento custava 50, você anunciava por 20 e vendia uma hora atrás da outra. Aí que eu digo da responsabilidade, que a responsabilidade também está nas mídias que permitem esse tipo de anúncio. Porque a pessoa é impactada naquele anúncio. E ela pode ser enganada que pode ser feito. Então, o que eu digo é o seguinte, no caso da Paloma, quando ela sai lá da casa dela, que ela vai pela primeira vez na clínica, e ela chega fisicamente na clínica pela primeira vez, ela vai sair de lá praticamente morta, porque ela vai morrer no hospital. E o marido dela estava com ela. E falaram para ele que ia ser uma coisa super simples. Não é simples. Eu não sei o quantas outras pessoas podem ter saído daquela clínica, ido até o hospital e ter sido salvas e resolveu... Ou nem ter ido para o hospital. Ou às vezes pessoas nem passaram por isso. Acontece que se você ter um caso... Já basta. Já basta. Você não pode correr esse risco. Ainda mais que é um risco não calculado. Exatamente. Que não faz parte. Você é um risco que não faz parte. Você não vai conseguir abarcar. Se você teve um só caso que você não conseguiu abarcar, ele pode se repetir. É o menino do Porsche. Pode beber e dirigir? Não. Ele bebeu aquele dia e dirigiu, matou um cara. Está preso. Então pode? Não pode. Então por que não pode? Por causa de casos como esses. Ah, mas eu sempre bebi e dirigi. Ok, mas poderia ter dado problema? Poderia. Não deu, mas poderia? Poderia. Então, qual é a melhor... Você topou o risco. Qual é a melhor... Qual é a melhor O risco é do médico. É não ter... O médico que aceita fazer uma cirurgia plástica desse porte numa clínica, sem UTI, sem centro médico, sem monitoramento, sem poder ter... Porque embolia pulmonar é uma das coisas mais... Pra você ter uma ideia, eu me lembro que na lipo, eu dormi com um negócio na perna, que ficava fazendo assim na perna a noite inteira, que é exatamente para não dar embolia pulmonar. Então, assim... porque você sabe que a panturrilha é o segundo coração. né? Então, eu dormi com aquele negócio, isso ficava fazendo isso daqui ó, a noite inteira. Isso é um aviso para quem está em casa, como é importante... como é importante fazer atividades físicas na panturrilha, que a nossa panturrilha é o nosso segundo coração. Ela tem uma função muscular de impulsionar o movimento da parte que mais sofre gravidade. Sim. Então, nesse caso, quando o médico... E, além de tudo, o médico fez a mesma coisa que a... esteticista fez com o rapaz do peeling de fenol. Ó.
Foi embora. Não, o mais O interessante cara nem acompanhou a Paloma, porque é o seguinte, que ele vai pra cirurgia, ela vai pra cirurgia, chega na cirurgia, não dá certo, engambela um pouco o marido dela ali, que descobre que tá chegando uma ambulância, que ele vê que estão indo pro quarto da mulher dele, que falaram que tá dormindo, que ele não poderia entrar. Então, eles já sabiam o que estava acontecendo. Quando ele vê tudo que vai, o marido vai junto com a mulher dele, com a Paloma, para o hospital, chega lá, ela foi reanimada, chega no hospital, ela morre, provavelmente de embolia pulmonar, ainda deve sair o laudo necroscópico dela. O médico correu. Como a moça, a Natália Becker, correu. Não foi com a... Porque ela também começou a passar mal, mas entrou no carro dela e foi dirigindo. Eu sempre acho estranho. Mas assim, ok, é a versão dela. Tudo bem. No caso, é o não ir também. Eu sempre digo que o pós fala muito mais do que, muitas vezes, do que o ato em si. O médico não ir, a sensação que eu tenho, eu posso estar errado, eu estou elucubrando, é que ele fugiu. Fugiu de uma responsabilidade que ele sabe que tem. Porque se ele, como médico, chegar no hospital e falarem, mas como que você estava operando essa mulher, fazendo lipoaspiração numa clínica sem UTI? Exatamente. Os outros médicos sabem, como ele deve saber também, que está errado. Então, é uma fuga. Parece que ele fugiu até agora. Não sei se ele está... Pois é, né? Assim, não sei se ele já foi encontrado, não achei mais notícia. Eu acho que eu não sei se tem nem medida de prisão contra ele. Esse caso é um caso que não está sendo tão uma cobertura tão grande. Uma pena, porque acho que esse é um caso que muita gente corre um risco todo dia e toda hora. E aí ela vai embora, ela morre. A clínica daí foi fechada, aí foi pichada, colocaram lá em justiça. A Paloma morreu, o médico fugiu. E agora teve esse advogado dele que eu vi na entrevista no SBT, que ele disse que todas as pacientes, aquelas 22, inclusive a Paloma, teriam assinado o termo de ciência de risco. Mas não é isso, ciência gente. de risco isso não é... Não, isso é uma distorção, desculpa. Isso é uma distorção do que é um termo de consentimento. Isso é uma distorção. O termo de consentimento ele tem que estar consoante à infraestrutura que a clínica está oferecendo. Aí sim. Agora, quando a clínica não tem essa infraestrutura, o termo de consentimento ele é vazio.